Brasília, e tenho a honra de fazer parte do grupo de trabalho para assistência gestante e puérpera durante a pandemia da Covid-19, que é um grupo de professores independentes, liderados pela professora Rosiane Mata, da Escola Paulista de Medicina, e que atuam como câmara técnica em assessoramento ao Ministério da Saúde, nesta estratégia de disseminação das condutas e do conhecimento sobre a Covid-19 e gravidez. Queria começar cumprimentando a professora Sigrid, que está aqui com a gente, e explicar para vocês qual é a dinâmica deste encontro. Este encontro não é uma aula, este encontro é uma troca de opiniões e de experiências entre colegas que estamos unidos com o mesmo objetivo, que é diminuir a mortalidade materna por Covid-19. Então, eu peço para os colegas de todos os níveis de assistência, colega da assistência primária, colega médico de família, colega ginecologista, colega enfermeira, que queiram se manifestar, que o façam de maneira absolutamente livre, e aqueles que tiverem mais vergonha de falar, façam por escrito, pelo chat que tem aqui, que nós vamos ter muito prazer em trocar ideias com vocês. A gente jamais faz medo do caso. Quando o caso é apresentado, e nós temos participado de casos do Brasil todo, as realidades são muito parecidas, as condutas são muito parecidas, as dúvidas são colegas juntos a uma melhor assistência. Professora Sigrid, por gentileza, a senhora gostaria de dar algumas palavras? Sim, sim. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas e o bom dia a todos que estão participando. Para a gente é extremamente importante essa participação de todos que estão aqui. Como o Zé Coneta falou, é muito importante que a gente troque essas experiências. O meu nome, me apresentando, é Sigrid Cardoso, eu sou de Manaus, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, de obstetrícia, e como ele bem, complementando o que o Zé Coneta falou, isso foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, através do DAPS, do professor Braga, e que fez formar esse grupo, comandados a gente pela professora Rosiane, para a gente fazer esse manual. Juntaram-se professores do Brasil inteiro para fazer esse manual, que tem sido, assim, extremamente compensador, porque nós estamos tentando levar ao conhecimento de todos a divulgação desse manual, que foi feito com muito carinho, de maneira muito prática, para atender a todas as necessidades do país, que tão diferente que a gente tem, como é o Brasil. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos aqui de uma maneira muito adequada para que a gente não tenha aqui que discutir nenhuma conduta, julgar ninguém. Nós estamos aqui, como o professor Zaconeta falou, para trocar as experiências. Nós temos trocado bastante experiência, aprendido demais com a experiência de todos os outros estados, vendo as diferenças que existem nos estados. Então, para a gente tem sido assim, extremamente gratificante poder compartilhar, a partir de um caso clínico, mostrar o que a gente pode acrescentar e quais são as dificuldades que todos nós estamos tendo, porque a gente sabe que o Covid é uma doença muito recente, né, essa virose, esse vírus, e aí, como é uma coisa recente, muita coisa muda de um dia para o outro. Então, coisa que a gente falava há um ano atrás não é mais, há um mês atrás também não é mais, então é um aprendizado muito grande para todos nós. E qualquer dúvida, qualquer situação que você esteja, nós estamos à disposição para tentar ajudar e nos conhecermos melhor, tá bom? É um prazer estar aqui. Obrigado. Doutor Paulo Ito, o senhor que vai apresentar, bem-vindo, uma felicidade enorme vê-lo. Se quiser começar, por gentileza, comece a sua apresentação. O microfone está fechado, doutor Paulo. Falta.
Então, Zacone, você está com a apresentação? Porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Que eu tinha feito algumas alterações, tinha colocado também a tomografia dinâmica e tinha alterado algumas coisas. Mas, posso passar? Pode passar. Então, bom dia a todos, agradecendo o convite em nome dos moderadores e o Ministério da Saúde, né? Eu sou Paulo Ito, de Campo Grande, médico ginecologista obstetra. Eu não estou vendo a apresentação. Tá. Médico obstetra do Hospital, plantonista do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e também presidente do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode passando. Pode ir. Próximo. Então, no caso, hoje, como nós estamos discutindo, é um óbito materno ocorrido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Hospital Regional, que é referência aqui no estado para atendimento à síndrome respiratória e Covid. Óbito ocorrido no dia 24/4, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A identificação LGS, 35 anos, solteira, auxiliar odontológica, ensino superior completo e residente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso é bom enfatizar, porque Campo Grande, o estado é dividido em macro e micro. Campo Grande é uma macro com 33 outros municípios, tá? Já está 2/2, o último parto há 3 anos, e o atual, que também foi cesariana, gestação única, e não informado se foi planejado. A última menstruação de julho, pré-natal, risco habitual, iniciado com 10 semanas e 3 dias, total de 3 consultas. Nega vícios, nega outras intercorrências. Imunização em dia, a primeira consulta foi realizada e o teste rápido do HIV, teste rápido de SIBO, teste rápido de hepatite B, hepatite C. Prescrito sulfato ferroso, ácido fólico, repelente parencéu. A coleta da primeira fase do IPED-APAI, que é do estado do programa, né? Solicitado exames laboratoriais de rotina, ultrassom externo, e orientado sobre vacina, alimentação equilibrada e encaminhada para a consulta médica e odontológica. Próximo. Esses são os dados retirados do ESUS AB, né? Onde nós temos o registro 3 consultas, 10 semanas e 5 dias, 27 semanas e 4 dias e 35 semanas e 3 dias. É o que consta. Próximo. Ela passa por 4 atendimentos em UPA, né? O primeiro foi no dia 28/3, com queixa de sintomas gripais, cefaleia, mialgia, falta de ar e cansaço a 7 dias. Refere a anosmia a 1 dia. Contato com o portador Covid-19 pela atividade laboral, que ela era auxiliar odontológica. Nega outras queixas de antecedente obstétrico, aliás, patológico, asma bronca, e fazia uso de antihistamínico. Mapear 12/8 nessa passagem pelo UPA, com uma saturação de 88 em ar ambiente. Ausculta com ronco difuso. Conduta, realizado suporte clínico, solicitado exames laboratoriais e liberada após a melhora clínica com saturação de 98%. Segunda passagem pelo UPA, ela retorna com um quadro de tosse e falta de ar, e apresentando também alterações em petequias pelo corpo. Trouxe os exames realizados. Então, a alteração que tem no exame, principalmente o PCR, de 166,9. Próximo. Na terceira passagem, ela retorna com um quadro de dispneia aos mínimos esforços, com resultado de exames solicitados em mãos, que a única alteração era o PCR de 166,9, que está muito alto, né? E de conduta foi coletado suave e realizado o teste rápido para a Covid. Mantido a azitromicina prescrita e sintomático, e orientado retorno se piora. Na quarta passagem, ela passa antes, né, pela uma unidade de saúde da família, relatando dificuldade respiratória, onde foi constatada uma saturação de 82 em ar ambiente e uma frequência cardíaca de 132, uma frequência respiratória que estava registrada de 19, um pouco incompatível. Teste rápido, né,
com o resultado não reagir. Vai ao UPA com quadro de taquipneia e eritema pruriginoso em membro superior. Ao exame, taquidispneica, ela tem uma frequência respiratória de 30, saturação de 86 e ar ambiente. Realizado suporte clínico, solicitado exame e a transferência via regulação para o hospital de referência. Vaga liberada, ela foi transferida para o hospital. Então, isso após a 4ª passagem pela unidade de pronto atendimento. Próximo. Então, lembrar o nosso manual de recomendações, tanto falado, que muito em auxilia, acho que a nível nacional e que está em outros países também. A gente tem entendimento da cronologia dessa patologia COVID, em que fase que essa paciente está, e fazer a classificação em relação à gravidade, né? Se é leve, moderado ou grave. Pode passando, porque aí a classificação leve, moderada, próximo, grave, próximo, e a gente vê que essa paciente, ela já estava como grave, né? Síndrome gripal, com quadro de dispneia e uma saturação entre 83 e 86. E olhando aqui no gráfico dos estados, quer dizer, pela cronologia, ela já estaria ali na fase 2, indo para a fase 3. Próximo. E olhando também como gestão, principalmente pela alteração da frequência respiratória, a classificação de NIOS, né, que é o score de alerta obstétrico modificado. Então, aonde a gente também observou que essa gestante estava com alerta vermelho. Frequência respiratória acima de 30, uma saturação baixa e uma frequência cardíaca alterada. Próximo. Esses são os dados da classificação de risco. Ela foi direcionada para a parte clínica. Claro, a clínica atende e a obstetrícia também faz a sua parte. Então, pela classificação de Manchester, ela foi classificada como laranja, como muito urgente. Ela trouxe o SUAB, que foi coletado na unidade, mas ainda não tinha, aliás, não trouxe, só relatou que tinha. Só que eu registrei aqui que no dia 30/3, a coleta tinha dado positivo para a COVID. Próximo. Aí, no atendimento, no HDA, relata sintomas com cefaleia frontal e fadiga há 8 dias, evoluindo com tosse, não produtiva, odinofagia, sensação de espineia, associada à sensação febril, não aferida 3 dias. Ela tem piora da tosse de espineia aos esforços, nega outras queixas. Ela refere boa movimentação fetal e a observação dessas lesões hiperemiadas, agora generalizadas, porém não pruriginosas. E o início mesmo ficou como dia 22/3, o início do sintoma. Procurou atendimento, como relatado, antecedentes familiares não tem nada, e ela fazia uso do sulfato ferroso, 3 comprimidos por dia, e questionado anemia, mas pelo que a gente viu, no hemograma não consta isso. Próximo. Ao exame regular estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, hipocorada na cruz em 4. Hidratada, afebril, acianótica, anictéria. Porém, taquidispneica. Ela tinha uma saturação de 95% em uso de catéter 1 litro por minuto. Uma frequência respiratória de 24. Abdômen gravídeo, com fundo uterino 32, B7 136, com movimentos fetais presentes e dinâmica uterina ausente. Perfusão periférica menor que 3 segundos. Restante, o que foi observado são as lesões urticariformes e hiperemiadas em membros superiores, membros inferiores proximais e tronco. E ao exame especular e transvaginal não realizado. Hipótese diagnóstica ficou como COVID e desconforto respiratório e reação alérgica, questionado uma farmacodermia. Trouxe exames coletados na UPA, que mostram uma alteração no hemograma com bastões já 9, então desvio, e o PCR já ali entre 160, o último foi 166,9, esse permaneceu no 163,2. Próximo. Indicada hospitalização e a conduta que também a gente acompanha o manual de recomendações. Iniciado antibiótico terapia, anticoagulação, maturação pulmonar,
ultrassom obstétrico duplo e biometria fetal que foi solicitado, entretanto não foi realizado. TC de tórax e exames laboratoriais de rotina. Ela realizou a coleta do suave, na verdade foi dia 29, e foi resgatado, confirmando como positivo para o Covid. Foi solicitado o teste rápido para Covid-19, mas também como não reagente. Próximo. Então, essa é a nossa prescrição, né, padrão, pelo sistema MV, e ali a gente viu o teste rápido também, como dando não reagente. Nesse exame a gente viu uma leucocitose, que é basicamente acompanhada. E o PCR aqui já estava no 20,56 no dia 30 do 3. Alteração laboratorial, não sabemos, né? Próximo. Esse também é do manual de recomendações para assistência gestante puérpera frente a uma pandemia. Então, a importância da gente entender, né, a dosagem da anticoagulação, seja com heparina não fracionada ou com a heparina de baixo risco. Então, está tudo ali mastigado, fácil de utilizar. Sabendo classificar essa gestante, que se ela é grave, moderada, né, e os exames laboratoriais, está tudo ali direcionado para a gente conduzir a paciente. Próximo. Esses são fotos, né? Esse é do Atlas, né? De fotografia do jornal britânico. Então, para lembrar que a gente também tem que enfatizar as lesões reumatológicas que podem ser ocasionadas pela Covid, tá? Próximo. Ela tem um laudo de TC de tórax, né, mostrando áreas de atenuação em vidro fosco e consolidações do parênquima pulmonar bilateral, totalizando mais de 50%. Tinha ele em movimento, mas não foi possível colocar. Ficava muito pesado. Próximo. E a gestante, ela recebe, então, confirmando o que é que ela estava usando. Prednisona 40 mg e azitromicina, porém só por 2 dias, porque foi suspenso pensando numa farmacodinamia. Visando também a maturação, começou corticóide e a maturação pulmonar, né? E pela gasometria ruim, pode clicar, que foi pedido uma outra gasometria, a necessidade de oxigênio. A gente tem uma PO2 de 68 e CO2 de 31. Né? A saturação ali estava constando 93. O ultrassom obstétrico com Doppler e a biometria fetal, como disse, ele não foi realizado. Foi de um dia para o outro, período noturno. Próximo. A evolução pela equipe da GEOR, então, ficou como 33 semanas, mas isso pela informação da mãe. Né? Chegou para o leito, né? Quarto andar, catéter de O2, 5 litros por minuto, saturando 88%. Boa movimentação, BCF dentro da normalidade, 7,56. Paciente queixando espinéia, os mínimos expostos, falas incompletas e uso de musculatura acessória. Aí substituído o catéter por máscara não inalante, aumentando o fluxo para 10 litros por minuto, mantendo uma saturação de 90%. Realizado, aí discutindo com a equipe da fisioterapia, que a gente tem essa retaguarda, na pronação da paciente. Durante o procedimento, a paciente diminui a saturação para 88%. Aumentado o fluxo para 15 litros por minuto, evolui com saturação de 91%. BCF estável antes e depois do procedimento que foi monitorado, permanecendo as lesões eritematosas em regiões de abdômen e coxa interna, porém sem pruridos no momento. Frequência cardíaca 124, frequência respiratória de 33, 1 mV diminuído, porém sem ruídos adventidos. Extremidades, perfusão menor que 2 segundos e resistindo à presença das lesões e o BCF mantendo 156. Próximo. Isso no dia 31. Aí foi solicitado nova gasometria, a questão da manutenção da pronação com a equipe da fisioterapia, a vigilância respiratória e fetal contínua, a hidratação, o início da hidrocortisona e solicitado vaga para o CTI. Contactado também a CCIH, por causa do resultado do hemograma, com desvio esquerdo. Então,
alterado também o antibiótico. E discutido o caso com a fisioterapia, checada a gasometria arterial, que vai aparecer aqui do lado. Próximo, pode clicar mais um, enquanto se aguardava vaga para a UTI. Então, esse foi a gasometria na sequência no período vespertino. Então, ali o pH 7,33, PO2 117, saturando 98%. Próximo. Na evolução noturna, pela equipe da GO, paciente máscara no inalante, 15 litros por minuto, apresentando um regular estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, hidratada taquipneica, taquispneica, ou seja, taquicárdica, né? Glasgow de 15. Frequência cardíaca 109, respiratório de 31, saturando 95% em máscara não inalante, 15 litros por minuto. Na sequência, mantida a vigilância respiratória, solicitada a gasometria, prescrito além um jato de 12 em 12, mantido demais prescrições. Aí os familiares, como solicitado, levaram cartão, porém com registro de apenas 2 consultas de pré-natal. E constando o registro de um ultrassom obstétrico do dia 7/12, constando como 18 semanas e 4 dias, calculando então 34 semanas e 6 dias. Próximo. No dia 1º, gestante em leito, né, de enfermaria, apresentando indisposição, dispneus minutos expostos e náusea. Dificuldade na fala, falas incompleta e com uso de musculatura acessória. Taquipneica, frequência respiratória de 46, taquicárdica, frequência 123. E o BCF com variações, alterado com 176. Em uso de máscara não inalante, né, 15 litros por minuto, saturando 77, contactados plantonistas, hospitalar, o centro obstétrico e a equipe de anestesiologia, informando sobre a gravidade do exame físico e a piora do quadro respiratório, mesmo com VNI 3 vezes por dia. Iniciado ventilação com máscara de Baracá, visando melhora da saturação de O2. Próximo. E a saturação em 90%, ela é transportada para o centro obstétrico, para parto cesariano. Apresenta queda da saturação durante a passagem para a mesa cirúrgica no centro obstétrico para 74. Realizada anestesia geral, a intubação orotraqueal e cesariana de urgência. Apresenta no pós-operatório um quadro de hipotonia uterina, mas com melhoras das manobras uterinas e o uso de medicamento. Precisou usar o citócito, metergin e misoprostol via retal. E em sala de recuperação pós-anestésia, foram solicitados exames laboratoriais, encaminhado para anatomopatológico, placenta, membranas e cordão. Encaminhado o paciente para o CTI. Comunicação à família, informada a familiares sobre a gravidade do caso, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, gente? Próximo. Aqui, novamente, a gente seguiu também o manual. Se a gente for verificar, né, a alteração da vitalidade, a gente não teve como ver, mas batimento cardiofetal alterando e a piora também, né, da parte materna. Uma idade gestacional calculada pela ultrassom acima de 34. Então, próximo, eu acho que tem lá, que eu chequei. Então, alteração da vitalidade fetal, né, principalmente pela monitorização do BCE, que não foi feito um perfil próximo, e também pensando na melhora da ventilação materna. Próximo. Dados do recém-nascido, 35 semanas e 4 dias, é um recém-nato pré-termo, exposto a Covid, sofrimento fetal, a indicação do parto, cesariana de urgência, insuficiência respiratória materna, o risco infeccioso e desconforto respiratório. APGA 289, pesando 2 kg, 550, sexo masculino. Próximo. Esse bebê ele foi para a UTI, ele recebeu alta no dia 23. Evolução do dia 2/4, ilha de 5. Então, o CTI eles são por ilha. Nós temos 10 ilhas. Paciente pós-operatório, parte cesariana de emergência por hipótese Covid-19. Em uso de pseudoanalgesia e relaxante neuromuscular.
discutido com a equipe da fisioterapia a possibilidade da pronação. E a glicemia 197 e a PO2, antes da pronação, 75, então muito baixo. Pós-prona, apresentando melhora significativa e de gasometria e padrões ventilatórios. A inspeção da fralda, presença de lóquios fisiológicos. Foi solicitado um raio-x, onde constou múltiplas opacidades pulmonares de aspecto infiltrado, com consolidações bilaterais que podem estar relacionadas a processo infeccioso e inflamatório. Próximo. Antibiótico, eles foram escalonados a partir do dia 7, né? O paciente ficou no CTI do dia 1º ao dia 24. No dia 7, devido à piora radiológica e também da troca gasosa. Próximo. Acho que não dá para ficar detalhando os exames, né? E no dia 12 de abril, né, foi pedido um parecer para a neurologia, pois o paciente começou a apresentar nistagmo, mesmo sedada com propofol. A avaliação da neuro, exame físico, não constou nada. E solicitado uma tomografia de crânio também, que não constou nada. Ficando com a hipótese diagnóstica de crise epilética, sugerida a hidratalização e manutenção da fenitoína. E a reavaliação das alterações no exame neurológico após o despertar da paciente. Próximo. Realizado no dia 20/4, a traqueostomia pela equipe da cirurgia torácica. Então, ali realizado, foi mantido estável hemodinamicamente, tem os antidrogas vasoativas e, deixa eu ver o que mais aqui, mantido os cuidados intensivos. Mas, próximo, a traqueostomia foi no dia 20/4. Paciente em estado grave, hemodinamicamente, com altas doses de drogas vasoativas, evolui com parada cardiorrespiratória no período matutino, no dia 24. Teve 2 paradas, uma reanimada, depois novamente pós 3 ciclos, se não me engano. As pupilas midriáticas não reagentes têm outra parada no período vespertino, óbito constatado às 18h05. A equipe de enfermagem comunica serviço de patologia e assistente social. Na declaração de óbito, parte 1 ficou como choque séptico, parte, aliás, A, B, sepse foco pulmonar, C, pneumonia e D, infecção por Covid-19. Próximo. Esse é um resumo das culturas que foram feitas de suave de catéter, né? E a hemocultura também, e da urocultura também. E os antibióticos utilizados nesse período que ela ficou no CTI. Próximo. Essa é a parte da bibliografia, então, manual de recomendações para assistência gestante puérpera frente à pandemia de Covid-19. E as fotos que a gente tirou, né, do Atlas de fotografia. Tá? Próximo. Eu agradeço, espero que tenha cumprido no tempo, e aí a gente fica para discussão, né, Zaconeta? Doutora Sigrid também. Muito obrigado, doutor Paulo Ito. Vamos ver. Bom, primeiro, eu queria dizer que esse é um caso muito triste, porque todo óbito materno é uma perda irreparável, mas queria me congratular pela escolha do caso, porque toda vez que nós temos um óbito materno, e nós temos óbitos maternos em todas as cidades e em todos os estados, temos a oportunidade de olharmos retrospectivamente quais foram os pontos ao longo da cadeia, desde que a paciente chegou na UPA até que a paciente faleceu, em que poderia haver tido alguma conduta diferente. Ou seja, o olhar retrospectivamente nos capacita para recebermos uma paciente igual amanhã e agir diferente. Então, aqui eu queria ver primeiro, ver se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Zaconeta, À vontade.
Primeiro, Paulo, te agradecer e te parabenizar pela apresentação do caso, um caso muito bem apresentado, didaticamente apresentado, parabéns mesmo. O que eu acho que é interessante, nós estamos aqui no meio de várias pessoas que fazem parte desse sistema. Primeira coisa que chama atenção no caso é a questão do número de consultas dessa paciente no pré-natal. A gente tem que entender que a assistência básica é fundamental. Com a assistência básica agindo de maneira muito concisa, muito adequada, certamente poderá ajudar a diminuição do índice de mortalidade materna. Por exemplo, nesse caso dessa paciente, ela fez 3 consultas de pré-natal, duas com enfermeiros e uma com médico. Logo na fase inicial, a gente estava achando que não precisava fazer pré-natal e tudo mais. Depois se chegou à conclusão que o pré-natal é fundamental. O que a gente orienta é que seja garantida a consulta do pré-natal dessa paciente, que o espaçamento entre as consultas seja um pouco maior, a gente divide em presenciais e consultas e teleconsultas. Então, com isso, a gente consegue estar no domínio da situação da paciente no pré-natal, para que a gente possa intervir no momento adequado. Então, isso tem sido muito importante, né? A gente otimiza os exames, orienta a paciente para não ficar muito acumulado na sala de espera. Então, são coisas que a gente faz para tentar ajudar para que aquela paciente seja monitorizada, né? Se você for observar aqui na história, a paciente, ela foi com sintomas, começou os sintomas dia 21, ela foi, no 8º dia de sintomas, já estava com saturação de 88, ela passou na UPA, foi liberada, voltou de novo, mais uma vez no dia 28, já com o PCR também aumentado, depois foi liberada, voltou no dia 29, foi dia 30 na unidade de saúde da família, voltou para a UPA no dia 29, dia 30, e aí sim foi levada à hospitalização. Então, assim, essa dificuldade todos temos, em todos os lugares, a gente já tem observado vários casos no país inteiro, existe uma certa dificuldade com relação a isso. Então, isso é um dado que eu acho que é bem importante e pertinente para que, nessas situações, a gente consiga, e você mostrou muito bem, quando colocou aquele score de alerta que tem no nosso manual, esse score, ele é tão bom que você não precisa de equipamento nenhum, você não precisa de nada, você precisa só de dados clínicos, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ou seja, com ele só com esse manual, só com esse monitoramento, só com esse score de alerta, e que eu acho que é interessante que fique num local visível na hora do atendimento, porque é uma coisa muito prática, no atendimento você está numa correria danada ali, e essa paciente já mostrava esse score no alerta vermelho. Quando você tem um alerta vermelho, 2 ou mais alerta amarelo, já te caracteriza que a paciente tem um risco maior de uma evolução desfavorável. Então, isso é importante que todos nós consigamos observar isso. Acho que isso é bem interessante. Uma outra observação que eu acho que é pertinente também é que, quando você mostra aquela fase da doença, isso é maravilhoso, porque a gente consegue caracterizar aonde houve aquela fase da doença. E um dado importante nesse momento agora, que a gente tem observado, é que essa variante que está acontecendo aí, essa P1 e a África do Sul, por exemplo, elas têm feito com que haja observado que as pacientes pioram mais e mais rápido. E, de uma forma mais tardia, a gente conseguia observar que entre 7 a 10 dias, a gente ficava monitorizando essa paciente diariamente para ver se tinha alguma alteração importante, porém a gente tem esticado agora de 10 a 14 dias ainda essa monitoração de perto, porque elas acabam complicando, parece complicar mais tardiamente. Então, são observações que eu acho que é importante que a gente coloque para que a gente possa discutir mais. Zaconeta, aí eu não sei o que você tem mais aí, alguma outra observação? Sim, eu vou querer compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela ou ainda não? Ainda não. Agora estão? Sim, estamos sim. Tá. Então, uma coisa que é muito importante, gente, é que esta paciente, ela, independente de qualquer exame, ela já era um caso confirmado de COVID.
Por quê? Porque temos os critérios clínicos e os critérios clínicos epidemiológicos. Então, uma paciente com síndrome gripal e contato próximo ou domiciliar, como um caso confirmado de COVID, ela já era considerada COVID por critério clínico laboratorial. Então, claro que nesta paciente nós tínhamos o fator confundidor da asma, mas é importante não nos prendermos tanto ao teste. Claro, o teste é importante, nós temos que solicitar o teste, nós temos que ter o teste. Mas os testes, eles têm falsos positivos e têm falsos negativos. Então, se você tiver uma paciente com esse quadro e vir um teste negativo, não nos autoriza a darmos alta para a paciente e dizer que não é COVID. A segunda coisa, que o doutor Paulo mostrou muito bem, é o entendimento da cronologia. Se tem que fazer parte da história clínica, anotar com muita clareza, perguntar muitas vezes para a paciente quando começaram os sintomas, porque a fase em que elas pioram, e esta paciente aconteceu isso, é entre o 7º e 10º dia. É quando a paciente não está tendo mais apenas uma síndrome gripal, mas quando o coronavírus está replicado no trato respiratório inferior. E o doutor Paulo nos mostrou aqui a importância dos scores de alerta, que são esses que vocês veem aqui. E como a doutora falou, se você tiver um sinal de alerta vermelho, 2 amarelos, síndrome respiratória aguda grave, ou fatores de risco associados, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, hipertensão, ou se a paciente estiver no 3º trimestre, estas são pacientes que têm mais risco de evoluir para formas graves. Então, estas pacientes têm que ser precocemente alocadas a um nível de maior complexidade. Então, eu quero falar aqui para os nossos colegas que trabalham na ponta, médicos, para os nossos colegas médicos de família, para os nossos colegas enfermeiros. O limiar de transferência destas pacientes tem que ser mais baixo. Então, se a paciente está com uma síndrome gripal, e ela não tem nenhum quadro respiratório, e ela não tem taquicardia, e ela não tem taquipneia, ela pode ir para casa e ser monitorizada por celular a cada 1 ou 2 dias. Mas, se a paciente tem um quadro respiratório, a alocação para o centro de assistência de maior complexidade tem que ser precoce. E aqui eu queria, mais fácil ainda do que o teste, queria mostrar para vocês este desenho. Ou a paciente tem um quadro leve, e ela tem que estar em casa, ou a paciente tem um quadro pulmonar, e aqui eu quero que vocês gravem estes 3. Falta de ar, frequência respiratória igual ou maior a 25, e saturação de oxigênio abaixo de 95%. Esses 3 elementos vão dizer para vocês se a paciente é para a tua região ou é para ser transferida para um centro de maior complexidade. Ou, e se essa paciente tiver um destes, que já indica tempestade inflamatória, se ele estiver febril, com taquicardia acima de 120, hipertensa ou obnubilada, essa paciente está incendiando. E ela tem que ser transferida imediatamente de ambulância. Me chamou a atenção, doutor Paulo, veja só, é a boa intenção dos nossos colegas que estão na ponta. A boa intenção. Quando mandaram para ela as fotos por celular dos medicamentos, ela tinha recebido no posto azitromicina e prednisona. Então, não é para o posto de saúde passar prednisona. O corticoide, ele é utilizado quando a paciente está com sintomas respiratórios persistentes depois do 7º dia, e aí já não é para assistência primária. Essa paciente ela já tem que ser transferida para um local de maior complexidade. Se você está tendo que dar corticoide, é porque ela não está bem. E, portanto, não é para ela ir para o postinho de saúde. Vamos ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta aqui antes de eu mostrar algumas outras coisas.
acho que uma coisa, aproveitando a sua deixa, acho que uma coisa que é muito importante que a gente observe é que, como o Zaconeta falou, a gente não pode se impressionar pelo resultado do exame. A clínica é soberana. A gente sabe que o teste rápido, que no dela deu negativo, ele tem uma sensibilidade em torno de 67% a 80%. E uma especificidade de 68%. Então, não, ele não vai caracterizar, até porque ela fez logo em seguida. Então, isso poderia ter confundido também. Com relação à questão do posto de saúde, me pareceu que foi feito o corticoide, Zaconeta, porque estavam desconfiando de alguma coisa alérgica nela. E é preocupante porque, como o Zaconeta falou, o corticoide ele só deve ser usado em ambiente hospitalar e ele só deve ser usado a partir do 7º dia da doença. Como a gente viu no quadro, mostrado pelo Paulo, inclusive, aquela primeira fase da doença é a fase de replicação viral. Então, se você entra com corticóide, você vai piorar o quadro dessa paciente. Outra coisa que é muito importante é essa questão de referência e contra-referência. Todos nós, a grande maioria dos estados do país, tem essa dificuldade. A paciente, quando vai, por exemplo, para a UBS é para ela fazer o atendimento da paciente com pré-natal de baixo risco ou do puerpério de risco habitual, para que possa ser acompanhada de maneira adequada, orientar, garantir o isolamento dela, e isso é importante. Na UPA, ela vai fazer o primeiro atendimento, tanto da gestante quanto com a puérpera. Na hora que você observou que é caso leve, orienta, faz o isolamento, acompanhamento, telemonitoramento e tudo mais. Mas os casos que necessitem de uma que estejam apresentando um quadro moderado ou grave, eles têm que ser encaminhados imediatamente para um outro local de referência para a COVID, que tenha uma infraestrutura adequada para receber aquela paciente. Isso é importante, porque, acho que, não sei se está ruim, eu acho que isso é muito importante que a gente saiba, porque, dependendo do local onde você esteja, a gente tem que ter alguns critérios de recomendação para essa transferência. Essa paciente, ela tem que estar com uma história adequada para chegar no colega, tem que estar com cartão de pré-natal, ter comunicação com a equipe médica. É difícil você fazer com que essa paciente entre na questão da referência, do acompanhamento dela para a transferência. O ideal é que seja um comunicado entre hospitais, de uma maneira mais adequada no caso grave da paciente. Então, isso a gente tem importante. E por que isso é importante? Porque a gente tem que transferir essa paciente no momento em que ela está no mínimo um catéter nasal, de 5 a 6 litros por minuto, nesse é o momento adequado para a transferência dessa paciente. Porque a grávida, ela tem uma piora rápida. Então, se você espera, ela descompensa de uma maneira tão ruim que ela já chega realmente muito deteriorada. E isso vai trazer consequências na função cerebral, renal, respiratória, ou seja, então isso é um dado que eu acho que é muito importante. Muito bom. Aqui nós temos um comentário da doutora Maria do Carmo, que é importante a integração dos diversos níveis de assistência. Então, é importante aqui para os nossos gestores, que é importante deixar muito bem desenhado o fluxo, porque senão, tanto o colega da ponta como o colega do nível terciário, eles ficam inabilitados se o fluxo não estiver bem definido. Temos uma pergunta aqui, levantou a mão o doutor Yurian. Vou pedir para ele fazer a sua pergunta de maneira objetiva, para a gente poder fluir. Doutor Yurian, por gentileza. Boa tarde. Só queria falar o que falou a doutora Ingrid, que é muito importante que todos esses fluxogramas e todos esses manuais estejam na consulta, estejam nas UBS, estejam nos pronto-socorros, que cada médico sepa o que tem que fazer, porque se estão indo das mãos muitas pacientes, porque um médico, essas coisas que não colocar corticoide com tantos dias, esses quadros têm que estar lá. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a lograr la mayoría y la mortalidad de nuestras grávidas? Otro aspecto importante que yo falaba ontem en la discusión de la tarde es que cuando la paciente ya esté yendo para el centro hospitalar, ya sea secundario o terciario, esa paciente, uno de los exámenes que tiene que hacer obligatorio es pelo menos un teste rápido. ¿Por qué? Porque você precisa saber se essa paciente tem COVID
o no tiene COVID. Porque si no, es una paciente que va a ficar en una sala de enfermería o en la sala que vaya a realizar esta hospitalización y puede contagiar tanto a las otras pacientes como a los propios profesionales de salud. Tudo bem. Eu queria mostrar aqui para vocês uns dados que eu acho que são muito. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Zaconeta. Gestantes. E eu queria mostrar para vocês, vejam aqui, esses são dados tirados do Observatório Covid-19, que em 2020, ao longo de todo o ano de 2020, nós tivemos 457 óbitos. E em 2021, até abril, 494. Isto indica que estão havendo mais mortes. Agora, quando a gente passa e vemos a letalidade, ou seja, assim, qual é a letalidade de pacientes internadas por Covid? Em 2020, a letalidade em gestantes era de 5,5%. E em 2021, quase o dobro. Então, tanto para gestantes quanto para puérperas. Então, é importante que a assistência primária saiba que o quadro atual, ele é pior do que foi em 2020. Portanto, menor limiar de suspeita de quadro grave e mais rápida alocação a níveis de maior complexidade. Vamos ver se tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Voltando um pouquinho... Opa, desculpa, pois não, tem perguntas, Zaconeta? Vamos ver aqui. Aqui nós colocamos o link, foi colocado o link do observatório aqui. Não, no chat não tem perguntas. Mas eu queria que o auditório manifestasse um pouquinho os seus sentimentos, sem vergonha, ou se o professor Paulo, o doutor Paulo quiser fazer algum comentário, assim, para que seja enriquecedor para o debate. Uma das partes que a gente até socializa, o manual, a última reunião do comitê, e eu acho que é importante a participação de toda a gestão e das pessoas que trabalham na ponta universidade, nas reuniões dos comitês de mortalidade, seja ele materno, seja ele infantil ou fetal. Na última reunião, a gente utilizou o último capítulo do manual, né, que já também a rede já está discutindo, enquanto grupo condutor da Rede Segura, as recomendações. Então, em relação ao que a gestão tem que fazer, o que a população tem que fazer, o que os trabalhadores têm que fazer. Acho que se a gente não precisa criar muita coisa mais, né? O que a gente fala já está tudo ali, mastigado. Se a gente utilizar mais esse senso clínico que a doutora Sigrid colocou, porque às vezes a gente está muito acostumado a tecnologias pesadas, então, e estamos esquecendo um pouquinho da clínica. Se a gente dispor um pouquinho mais de tecnologia leve, empatia, avaliação, colocar a mão no paciente, eu acho que muita coisa vai mudar. Então, é isso que eu tenho para socializar aqui com vocês. Obrigado, doutor. A professora Sigrid tinha um comentário? Não, na verdade era a título de informação, porque na história da paciente ela parece ter tido contato com atividade laboral. E saiu no dia 12 de maio agora, uma lei 14.151, que recomenda que as pacientes podem ficar em trabalho em home office, ou seja, não precisa ir ao trabalho, que vai ser remunerado adequadamente. Então, isso eu acho que é a título de informação, acredito que vários já saibam, mas como foi uma coisa muito recente, né, anteontem,
Então, o que ele determina é o afastamento de todas as trabalhadoras gestantes das atividades profissionais, sem prejuízo da remuneração, e que pode trabalhar de forma remota. Então, acho que isso é um dado importante, porque a gente tem observado que realmente as pacientes acabam indo trabalhar em locais sem tantos cuidados importantes, o meio de transporte, então tudo isso faz parte da nossa orientação enquanto profissionais de saúde, orientar essa paciente que existe essa possibilidade e comunicar também ao setor. Era isso, Zacuneta, que eu lembrei quando eu li que tinha essa atividade, achei interessante que colocasse para as pessoas. Eu acho que é importante, é uma lei nacional, então, que gestante tem que trabalhar de maneira remota. Aqui teve uma pergunta, assim, sobre o segmento da criança, e como fazer o segmento da criança. Este grupo, dona Hilda, eu estou respondendo aqui, nós não temos conhecimento para opinar sobre o segmento da criança. Mas eu estou colocando aqui no chat o nosso e-mail. Então, pode nos mandar a dúvida, nós vamos consultar com nossos colegas da pediatria e vamos responder como seria o segmento da criança, tá bom? E como é que vocês têm tido, qual tem sido o impacto na vacinação dessas notícias que surgiram a nível nacional? Como que vocês têm vivido isso? Lá no Mato Grosso do Sul, estavam vacinando gestantes com comorbidades ou sem comorbidades? Como que está o panorama por aí? A Hilda está participando, eu acho que ela poderia responder melhor, né? Por gentileza, senhora Hilda, doutora Hilda. Vou passar para ela. Ok. Pode falar aí. Bom dia. Eu gostaria, assim, de fazer duas falas rapidamente. Primeira, com relação a esse afastamento. A gente tem tido dificuldade, as gestantes estão até assinando o documento quando falam para elas que elas têm que se afastar, porque elas perdem a produtividade. E se a gente comunitário, elas também não querem se afastar, porque eles perdem esse recurso que eles têm direito, porque eles só ficam com o salário básico. Tá? Inclusive, teve uma psicóloga no município do interior que assinou o termo que ela não queria ser afastada do serviço e depois ela contraiu Covid, graças a Deus não evoluiu para óbito, né? A gestação está dando continuidade, mas a gente está encontrando esse problema com relação à lei. Com licença, doutora. Olha que importante que é isto, né? A gente recolher o que acontece no país, porque na lei disse sem prejuízo da remuneração, mas está claro que não contempla os plus, não contempla, por exemplo, outros ganhos que não são estritamente do salário. Então, se esses cenários certamente se repetirem em outras regiões, é um alerta importante para a gente dar às autoridades, né? Que pode ser que as gestantes não queiram ficar em casa porque elas não querem ter perda econômica. Acho que foi muito importante a sua colocação, doutora. Pode continuar. Tá. A segunda coisa que o senhor fez questionamento é com relação a vacina. Eu acho que é mais um alerta. Nós estamos, as gestantes que estão recebendo alta, nós estamos com... O ano passado, nós tivemos só 2 casos de Covid em gestantes e puérperas. 2. Este ano, nós já estamos com 14. Estamos com 27 óbitos maternos. Então, o alerta que a gente está fazendo é assim, que a gente está percebendo que o cuidado com a gestante tem que ser pensado, porque assim, elas estão morrendo por hemorragia, elas estão morrendo por TEP, elas, enfim, as outras causas também, que não só o Covid. O Covid está sendo um dos maiores problemas que está levando ela a óbito. E aí, vamos ao nosso questionamento com relação à vacina. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em função desse número elevado de óbito materno,
porque a gente vinha com a queda da mortalidade materna, a capital vinha tendo uma queda bem acentuada do óbito materno, infelizmente agora também estourou. A gente vinha vacinando todas as gestantes, com comorbidade e sem comorbidade. Com essa nota que saiu, a gente parou de vacinar gestantes sem comorbidade e só está vacinando as com comorbidade, desde que vá com autorização médica, com a vacina hoje que está sendo recomendada. A gente está encontrando uma pressão bem grande das gestantes que tomaram a primeira dose. O que elas vão fazer agora? A gente não tem resposta para dar para elas. Tudo bem. A Sociedade de Ginecologia, uma grande parceira nossa, que o doutor Paulo faz parte, tem dado várias entrevistas, pedindo às gestantes para manter o distanciamento, manter os cuidados e esperar uma posição do Ministério da Saúde com relação à segunda dose. De fato, essa suspensão da vacina, para nós, está trazendo, assim, nós temos um movimento de mulheres bem grande, um movimento de mulheres que é o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa das Mulheres do Ministério Público, e eles têm nos pressionado para saber qual vai ser a posição nossa. Então, nós estamos esperando a posição do ótimo, Ministério da Saúde. muito obrigado. Inclusive, aqui tem a doutora Fernanda dizendo, muito importante que todas as gestantes sejam vacinadas, o Ministério tem que rever. Então, é o seguinte, eu queria só esclarecer aqui que, de uma maneira que eu diria de vanguarda, o Ministério fez a recomendação de que as gestantes fossem consideradas grupo de risco. Agora, é racional, sempre que você tem um evento catastrófico, você parar, fazer uma pausa e reavaliar. Então, o que a recomendação do Ministério diz? Né? Que está interrompida a vacinação com a vacina da AstraZeneca, está mantida a vacinação para gestantes com comorbidades com os outros dois tipos de vacina, e está suspensa temporariamente a vacina das gestantes de baixo risco. Mas temos a promessa, né, de que nos próximos dias teremos um posicionamento dizendo se haverá retomadas de baixo risco e o que fazer com aquelas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Eu peço para vocês, colegas médicos, enfermeiros, formadores de opinião, quando sair a recomendação, estimulem as suas gestantes, tranquilizem as suas gestantes, mostrem para elas o benefício da vacinação. Doutora Sigrid, a senhora gostaria de fazer um comentário, por gentileza? Gostaria. Eu acho que o fundamental que a gente espalhe, todos nós que estamos aqui participando dessa reunião, em cada estado, de que é muito importante que a grávida se vacine. Ela, às vezes, quando acontecem esses fatos, acabam distanciando, elas já ficam apavoradas que pode acontecer com outra, e não é. A vacinação, eu vejo que é a saída para toda a população, inclusive para a grávida, porque realmente tem um fator de risco mais importante. Então, como o Zaconeta falou, nesse momento, não está proibida a vacinação, apenas momentaneamente a da AstraZeneca, que vai ser momentaneamente suspensa até que se esclareça o que aconteceu de fato com a outra paciente. Mas a outra vacinação, tanto a Coronavac quanto a da Pfizer, estão liberadas e a gente tem que estimular. E liberada para os pacientes com comorbidades, é claro. E uma outra colocação que eu achei muito importante aqui da Regina, eu concordo com você, Regina, provavelmente essa mortalidade materna esteja acontecendo por, dentre outras coisas, o atraso da tomada de decisão, de conduta, por isso o fluxo é extremamente importante, a referência contra a referência é importante, a paciente não pode ter dificuldade de acesso a leite da UTI, concordo plenamente com você. No caso, em especial, nessa paciente, ela passou 7 horas para conseguir um leito, e todos nós, profissionais de saúde, ficamos numa agonia danada, porque estamos lá tentando fazer o máximo que podemos e acabamos nos prendendo a essas situações.
Mas também tem uma coisa que é interessante, é que esse grupo, juntamente com outras pessoas, estão fazendo reuniões com gestores, para a gente tentar ser porta-voz de todas essas pessoas que a gente está convivendo com a gente durante essas reuniões, mostrando as dificuldades que são iguais no resto do país. Então, não é só aí, não é só na minha cidade, não é na cidade do Zaconeta, a gente percebe que isso é uma dificuldade geral, existem dificuldades gerais, e coisas que provavelmente sejam mais tranquilas de se resolver, e que a gente consiga o nosso objetivo principal de todos nós, profissionais de saúde, que é diminuir a mortalidade materna. É muito importante que a gente lute até o fim com essa situação. Gente, o tempo passou tão rápido. Acredite em vocês, já deu 12:01. Só um pouquinho, eu queria só dar a última contribuição até sobre a fala do doutor Paulo, com relação aos comitês. Eu acho que esse grupo tem que estimular que os comitês sejam fortalecidos, porque só através do estudo desses óbitos que a gente vai ver aonde estão as falhas e mostrar para o gestor que é preciso reorganizar essa assistência. E o que a gente está vendo da grande dificuldade que a gente tem de fazer os técnicos priorizar a investigação desses óbitos, tanto materno como infantil, porque se a gente olhar as nossas curvas, além de aumentar o óbito materno, como a gente está aumentando, a gente está aumentando o infantil também, porque está tendo também um aumento dos óbitos infantis. Então, é preciso que o Ministério da Saúde, pessoal da coordenação de vigilância, junto com a política da mulher, junto com esse grupo, estimule, dê apoio para que esses comitês estudem os seus óbitos. Por exemplo, esse caso que o doutor Paulo apresentou, esse caso já passou, vai passar, que aqui em Campo Grande, ele é o presidente do comitê estadual municipal, e ele faz isso com bastante propriedade, de estudar esses casos, de tirar essas recomendações, mas as recomendações têm que ser incorporadas pelos gestores também. Então, eu acho que é o momento desse grupo, que hoje é um grupo que tem voz, de dar voz para os comitês também. Ótimo. Muito obrigado pelo seu comentário, doutora. Eu acho que nós temos tido uma grande recepção, nossos pedidos eles são atendidos, então nós vamos levar esse seu pedido, que certamente vai ser acolhido, porque ele é muito pertinente, tudo bem? Gente, nosso tempo terminou, queria agradecer muito a vocês, doutor Paulo, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que toda vez que a gente se reúne, a gente aprende muito, e quero lhes pedir para que não abaixem os braços, vamos continuar nessa cruzada para a gente melhorar a assistência e reduzir a mortalidade materna. Doutora Sigrid, sempre uma enorme honra estar na sua frente, na sua companhia. Muito obrigado pela senhora ter participado. Vou lhe pedir a gentileza da senhora encerrar a reunião. Bem, queria agradecer muito a presença de vocês, é extremamente importante essa troca de experiências, agradecer ao Paulo pela excelente explanação do caso clínico, dizer que nós estamos à disposição, nós temos aí os e-mails, então nós estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, para qualquer colaboração, que é extremamente importante nesse momento. Agradecer, Zaconeta, a sua presença, você é uma pessoa maravilhosa, extremamente competente, e é sempre muito bom estar com você nessas reuniões. E dar um bom dia para vocês, e dizer que estamos aí para qualquer possibilidade de ajuda, de colaboração, nós estamos aí à frente para ajudá-los. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até mais.